Oração. Queria que você apresentasse a sua casa para o Senhor em oração. Eu queria que você apresentasse para o Senhor a sua vida, apresentasse para o Senhor as dificuldades que você tem, que você está vivendo, que você está atravessando. Eu queria que você apresentasse isso para Deus agora em oração. Nesse momento, as suas preocupações. Queria que você colocasse as suas ansiedades, porque nós vamos estar orando agora para que Deus, nesse momento, venha estar honrando o propósito da sua oração. Eu quero que você converse com Deus como você nunca conversou. E na medida que você for conversando com Deus nessa noite, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai se manifestar de uma forma diferenciada. Vai se manifestar de uma forma muito particular, muito íntima. O Espírito Santo que mora dentro de você, que divide essa comunhão com seu Espírito, ele vai falar claramente ao seu coração enquanto você orar. E na medida que você orar, o Espírito Santo vai arrancar de você essas angústias, vai arrancar de você essa ansiedade. O Espírito Santo vai... Já tem alguém orando. Eu sinto que o poder de Deus está sendo liberado sobre esse lugar. Tem alguém orando nesse momento. Tem alguém sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu sinto algo extraordinário de Deus sendo liberado sobre esse lugar. Eu levanto as minhas mãos sobre a tua vida e declaro agora que toda barreira, que todo impedimento, que todo obstáculo, que tudo que é contrário à tua celebração a Deus e ao mover do Espírito Santo na tua vida, agora eu declaro que caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida agora que toda a paz, que todo o poder, que toda a unção do Espírito Santo seja liberada dentro de você, e que a sua oração agora seja uma oração ungida, e o Espírito Santo já está testificando que alguém está orando com o coração aberto. Eu espero você orar, depois eu prego. Eu espero você orar. Sopra, Espírito, trazendo vida. O Espírito Santo está aí, intercedendo diante de Deus com gemidos inexprimíveis. O inimigo da sua alma não quer que você ore, não quer que você se declare para Deus, não quer que você conte o seu problema. Mas Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. Levanta os caídos. Tem algo especial vindo dos céus, seu coração. Deus vai curar sua alma nessa noite de conflitos externos e internos. Deus vai te curar de coisas que fizeram contra você, coisas que fizeram contra a sua casa. Deus vai curar o seu coração nessa noite. Deus vai arrancar esse nó que está entalado na tua garganta e manda te dizer que vai te honrar. Fica na posição, levante a mão direita assim, só quem crê em profecia, porque há uma graça do Espírito Santo curando o seu coração agora de coisas que fizeram contra você. Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas antes vai fazer um milagre em você. Deixa o Espírito te curar. Há uma unção do céu sendo derramada sobre esse lugar. Eu não sei se você é espiritual para entender, mas assim diz o Senhor: Deus vai te honrar contra aqueles que tentaram destruir o seu ganha-pão, que tentaram destruir a estrutura da sua casa, que tentaram te jogar numa depressão. Deus tem um projeto nisso e vai te honrar. Ora, conversa com Deus, porque o Espírito Santo está aí dentro. Ora, faz prova de Deus, pergunta a Deus, é o Senhor que está aqui. Conversa com Ele, deixa Ele testificar no seu coração. Você que nunca mais sentiu essa presença, sente. Sente. Conversa com o Espírito. Levante a mão direita assim bem alta, a mão direita por gentileza. Levanta a mão esquerda também.
Enquanto você celebra e se assenta, dê a melhor salva de palmas que você já deu. E sente-se. Sente-se alguns minutinhos. Sente-se. É claro que eu estava brincando com os irmãos. Eu não vou até 2h45, amém? Meia-noite eu já quero estar em casa. Irmãos, eu ia falar sobre o irmão Lázaro hoje, mas eu decidi que Deus, Ele reativou essa palavra no meu coração agora, mais cedo, e ministrou muito em mim essa palavra, e eu percebi que essa palavra tem um endereço muito específico nessa noite. Os irmãos leram comigo que Jeremias, ele está contando a sua história, mas precisamente no dia em que Deus o vocacionou, mais precisamente no dia em que ele teve o encontro pessoal com Deus. E por que não dizer que Jeremias estava tendo aqui a sua primeira e mais impactante experiência espiritual, uma experiência espiritual que transformou a vida do profeta Jeremias de uma forma tão profunda, que ele se tornou um profeta das nações. E a história do profeta Jeremias, ela é uma história tão extraordinária, porque antes de Jeremias falar propriamente da vida dele, ele já começa o seu livro falando-nos acerca da sua paternidade. Jeremias, ele já entra no seu livro, antes dele contar a experiência que ele tem com Deus, ele nos traz um registro sobre o seu pai. O livro começa dizendo: palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Então, antes de Jeremias vir nos contar sobre a experiência que ele teve com Deus, ele nos traz um registro biográfico genealógico. Calma que eu simplifico. Ele traz uma espécie de resumo sobre o seu pai. Antes dele falar dele, ele fala o nome do seu pai, ele fala a vocação do seu pai, ele fala a importância do seu pai, ele conta detalhes sobre a vida do seu pai, para que depois ele nos fale dele. Vou repetir. Ele nos fala primeiro sobre o seu pai, e depois que nós conhecemos quem era o seu pai e o que ele fazia, é que Jeremias vai ter o cuidado de falar dele mesmo para nós. Tem alguém me entendendo? E é claro que os irmãos sabem que as revelações bíblicas estão nos detalhes. Tem alguém aí? Então, se Deus inspirou Jeremias para falar do pai antes que ele fale de si mesmo, é claro que existe uma importância profética sobre quem era o seu pai, sim ou não? É claro que existe um ensino, existe algo muito pedagógico, existe uma importância, algo muito relevante. Deus deseja profundamente que nós conheçamos a relação entre o pai de Jeremias e o próprio Jeremias. Alguém está pegando? E por que Deus vem nos ensinar antes sobre o pai, para depois nos ensinar sobre o filho, sobre o profeta? É claro que a gente precisa entender da cultura. A gente precisa entender porque na cultura dos judeus, e Jeremias era judeu, na cultura deles, na cultura daquela época, existia uma tendência que o filho seguisse uma sucessão patriarcal, ou uma sucessão genealógica. Pergunta para mim, o que é isso, pastor? Todo mundo junto, 1, 2, 3. É quando o filho vai herdar a profissão do pai, quando o filho vai herdar a vocação do pai, quando o filho vai herdar as atribuições, as responsabilidades, quando o filho vai assumir o ofício do pai. Você deve ter lembrado agora que o pai de Jesus Cristo era um... Qual era a profissão do pai de Jesus, irmão José? Então Jesus era um... Por quê? Porque herdou a herança patriarcal. Está pegando? Então era natural que uma criança, que um filho homem, ele seguisse a vocação do seu pai. E quando ele chegasse numa determinada idade, ele decidiria se ele queria se tornar um rabino,
um estudioso, um mestre no hebraico, um mestre na cultura judaica, ou se ele seguiria a vocação do seu pai, seria como seu pai. O que eu estou dizendo para vocês? Que Jeremias, Deus chama ele, diz: Jeremias, tu vai ser profeta das nações. Tem alguém me ouvindo? Deus diz: Jeremias, tu vai ser profeta das nações. Só que Jeremias, antes de dizer que Deus chamou ele para ser profeta, ele diz: olha, o meu pai era Ilquias, que morava lá em Anatote, uma cidade que fica na tribo de Benjamim. E o meu pai, o que meu pai fazia da vida? O meu pai era o que o pai dele era? Pegaram? Então diga comigo: Jeremias foi profeta, mas o pai era não, vamos melhorar isso. Jeremias foi mas o pai dele era? Então Jeremias está dizendo: eu fui educado, criado, discipulado, treinado, para que quando eu ficasse adulto, eu me transformasse em Então Jeremias foi social e familiarmente construído durante toda a sua vida, para que ele se tornasse Mas Deus aparece dizendo: Jeremias, você vai ser Vocês são inteligentes, vocês já entenderam, né? Então o pai de Jeremias tinha um plano para a vida de Jeremias, e investiu a vida toda para que Jeremias se formasse e se tornasse um sacerdote. Mas Deus, de repente, na história, Deus aparece e diz: Jeremias, sabe aquela coisa que tu passou a vida estudando para ser? Sabe aquele projeto que tu passou a vida trabalhando nele? Sabe aquele plano que tu passou a vida trabalhando nele? Pois é, esse plano era o plano de Ilquias para a tua vida. Alguém está me ouvindo? Esse plano era o plano das pessoas para a tua vida. Esse projeto era um projeto humano para a tua vida. Mas eu entrei na tua história dizendo: eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um futuro, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta diferente. Levante a mão assim, porque eu preciso te dizer isso. O plano de Deus para a tua vida é maior. O projeto de Deus para a tua vida é melhor. Tudo que Deus tem programado para você é mais importante do que o planejamento terreno. Eu vou explicar isso para vocês entenderem. Era Deus dizendo: Jeremias, eu sei que foi construído uma estrutura ao redor da sua vida, mas a partir de agora esquece o sacerdócio, porque eu te escolhi para ser profeta. Olhe para cá com maturidade, para vocês entenderem. O nosso coração faz planos. Salomão diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus está dizendo: Jeremias, eu estou frustrando o projeto sacerdotal. Estou lançando sobre a sua vida o ministério profético, o projeto profético. O que Deus está basicamente dizendo é: esquece os planos que foram traçados aqui na terra, porque eu tenho planos diferentes para a sua vida. Eu não sei se você crê em profecia. Eu não tenho cara de profeta, mas tenho vida de profeta. Levante essa mão direita, feche os seus olhos e curve a sua cabeça só por um minuto com os olhos fechados. É rapidinho o que eu preciso dizer, mas eu não vou dizer isso aos seus ouvidos. Eu preciso falar ao seu coração, porque alguém entrou nessa porta muito machucado, frustrado, desiludido com o ser humano, e dizendo: Deus, o meu coração está muito apertado, eu não digeri, eu não engoli. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: os projetos aqui da terra que deram errados foram meus planos que começaram a acontecer na sua vida. É profecia para você. É Deus entrando com o projeto dele. O plano do homem deu errado, mas o projeto de Deus está de pé. O projeto de Deus está de pé na tua vida. Alguém pega isso? É um plano de Deus que está sendo construído, é um plano de Deus que está sendo moldado, é um plano de Deus que está acontecendo na sua vida. O homem não tem o direito nem o poder de te machucar, mas Deus tem um projeto acontecendo na sua vida. Deus tem um plano em ação na sua vida.
E é por isso, isso aqui é a resposta. É por isso que deu errado. É por isso que deu errado. Você diz: Deus, por que que deu errado? Escuta isso, deu errado para que o plano de Deus desse certo. Porque você não depende do homem. Eu vou gritar isso aqui para ver se alguém celebra. Você não depende do homem. Você depende da mão de Deus. E a mão de Deus. Como eu quero que você pegue isso. Deus está fazendo acontecer coisas extraordinárias na tua vida. Para de sofrer pelo que deu errado, porque não deu errado, é dando certo o que Deus tem para você. Deus está fazendo acontecer coisas maiores e você está preso no que deu errado. Deus está fazendo acontecer coisas mais extraordinárias. Olha para o horizonte, filha, olha para o horizonte. Olha, filho, para o horizonte. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Você não precisa ficar assim, não. Deus tem coisas maiores. E tem hora na vida que parece que está dando errado, mas a melhor coisa que aconteceu na tua vida foi ter dado errado. Porque o que deu errado é Deus fazendo dar certo. Eu vou repetir isso aqui porque 4 pessoas entenderam. O que estava dando errado é Deus fazendo dar certo. Porque quando o homem erra, Deus está acertando. E quando Deus está acertando, a gente não entende. Mas você não precisa entender. Você só precisa ter fé que Deus está no controle da sua vida. Está dando certo. Me ajuda a pregar. Pega no ombro dessa pessoa que está do seu lado com muito respeito. Olha no olho dele ou dela, diga: está dando certo. Diga: relaxa, calma, está dando certo. Diga: Deus não perde o controle. Deus não perde o... Eu vou dizer de novo: Deus não perde o controle. Ninguém te faria nada se não fosse a mão de Deus movendo por você. Está dando certo. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está no controle. E Jeremias queria nos ensinar isso. Ele dizendo: meu pai era sacerdote, Deus quis que eu fosse profeta. E qual é o problema? É que uma coisa está na contramão da outra. Alguém pegou? Eu já disse isso 201 vezes. Existe uma diferença entre sacerdote e profeta. Alguém está aí? Qual que é a diferença? O pai de Jeremias queria que ele fosse sacerdote, Deus queria que fosse profeta. Então o pai investe para que o filho vire sacerdote, Deus chama para que ele seja profeta. Qual que é a diferença do profeta para o sacerdote? É que o sacerdote era um homem de Deus que recebia as ofertas do povo e levava para Deus. Recebia as orações do povo e levava para Deus. O sacerdote era o intercessor entre o homem e Deus. Então o homem trazia suas queixas e o sacerdote levava para Deus. Alguém está pegando? Então o sacerdote ele recebia das pessoas e levava para Deus. Pergunta para mim o profeta. O profeta recebia de Deus e levava para o povo. Sem problema, eu explico. O sacerdote recebia do povo e levava para Deus. E o profeta recebia de Deus e levava para o povo. Então o sacerdote ouvia o homem e conduzia até Deus. E o profeta ouve Deus e conduz aos homens. Vocês conseguiram entender? O sacerdote pegava a vontade do homem e conduzia até Deus. E o profeta pega a vontade de Deus e conduz até o homem. Conseguiu entender? Que são vias diferentes, que são mãos diferentes. E é isso que a gente tem que entender. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida que está na contramão do que Deus tem programado para a gente. E se tem algo que te adoece, é uma vida na contramão da vida que Deus tem para você. Eu vou dizer uma coisa com muito carinho. Olhe para cá para vocês entenderem. O segredo da nossa saúde mental, o segredo da nossa saúde emocional, da nossa inteligência emocional, não é pegar os nossos planos e apresentar diante de Deus. Vou falar devagar para não dizer que é heresia, ainda bem que está gravado. O segredo da sua saúde emocional não é pegar os seus planos e apresentar para Deus. Eu sei que você ficou confuso porque aprendeu isso a vida toda.
O segredo da saúde emocional não é pegar os seus projetos e apresentar para Deus. Pergunta para mim qual é então? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Não, só as mulheres, 1, 2, 3. Ixi, senhores, 1, 2, 3. Todo mundo junto, 1, 2. É pegar os projetos de Deus e apresentar para mim. Vou explicar. Pegar os meus projetos e apresentar para Deus vai me adoecer. Mas pegar os projetos de Deus e apresentar para mim vai me curar. Pegaram não? Eu não construo projetos, eu conheço projetos que Deus construiu para a minha vida. Antes de você montar os seus projetos, pergunta para Deus se Ele tem projetos montados para você. Porque o segredo da felicidade não é fazer tudo aquilo que se quer, mas é querer tudo aquilo que Deus faz. Vou dizer de novo para você botar no Twitter. O segredo da felicidade não é fazer tudo aquilo que se quer, mas é querer tudo aquilo que Deus faz. Porque Deus tem projetos para a sua vida. E se você quiser ser emocionalmente bem sucedido, antes de você rabiscar os seus planos, os seus projetos, conheça o projeto que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem planos para você, Deus tem projetos traçados para você, Deus tem propósito para você, Deus tem sonhos para você, Deus tem uma meta para a sua vida, Deus tem coisas arquitetadas, Deus não está te improvisando. Deus tem projetos que antecedem os seus. Olha o que Jeremias disse: veio a minha palavra do Senhor. Então, se veio a ele a palavra do Senhor, quer dizer, sacerdote não ouve Deus, sacerdote ouve os homens. Vocês entenderam? Sacerdote ouve o povo e intercede diante de Deus. Mas ele está dizendo: veio a minha palavra do Senhor. O que ele está dizendo? Quando eu deixei de ouvir os homens, eu comecei a ouvir a... Vocês não entenderam a profundidade disso, né? Não, vocês estão com graça, estão fingindo que não está entendendo. Jeremias está dizendo: Deus começou a falar comigo. Mas Jeremias, o que foi que Deus falou contigo? Olha o que ele disse: antes que eu te formasse. Pegaram não, né? Olha o que Deus está dizendo para ele, Cristiano. Deus está dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre. O que Deus está dizendo? Eu te coloquei no ventre. Eu te coloquei no ventre da tua mãe. Só que antes disso, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Pegaram não? Não, né? Ficou confuso? Deus está dizendo: Jeremias, eu te coloquei no ventre da tua mãe. Só que antes disso, eu já te conhecia. Quando Deus disse, antes que eu te formasse no ventre, Deus está dizendo: tá, a tua relação com a tua mãe é de uma formação uterina. Só que antes dessa formação uterina, Deus dizendo, eu já te conhecia. Já começaram a entender? O que Deus está dizendo? Jeremias, a minha relação contigo é anterior à tua relação com a tua mãe. Ainda está confuso, né? Vou simplificar. Deus está dizendo: Jeremias, eu cheguei na tua vida, tu ainda nem existia. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus já tinha um plano para a vida de Jeremias antes de Jeremias ter tido um contato com a sua família biológica, com a sua família materna, paterna. Antes de Deus ter um contato com seus pais terrenos e biológicos, ele já tinha um relacionamento com Deus. Deus já conhecia. Você conhece quem você não se relaciona? Até quem se relaciona a gente tem hora que não conhece, né? Mas você conhece quem você não se relaciona? Pegaram? Deus está dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O que Deus está dizendo basicamente é: eu já tinha uma relação contigo antes que tu fosse materializado, antes que virasse um gameta, antes que tu virasse um feto, um embrião. Antes disso, eu já te conhecia.
Deus está dizendo: o meu plano para a tua vida não nasce na terra, o meu plano para a tua vida nasce na eternidade. O meu projeto para a tua vida não nasce aqui, o meu projeto para a tua vida nasce lá no céu. Alguém está pegando isso aqui? Levante a mão para fingir que está entendendo. O plano de Deus para a tua vida foi traçado no céu, o plano de Deus para a tua vida foi traçado na eternidade. É por isso que não dá errado, porque o teu projeto é do céu, não é da terra, é do céu. É do céu. A tua vida está toda predestinada. Nada que aconteça aqui surpreende a Deus. Olha o que Deus está dizendo, Jeremias. Antes, diga comigo, antes. Você não entende isso? Eu te explico. Qual é a crise que você está vivendo agora? O que te impede de sorrir? O que te impede de se entregar? O que te impede de viver? O que te impede de ser feliz de fato? O que te impede de ter paz? O que está te neutralizando de desfrutar de tudo que você já conquistou? O que está te paralisando? O que está neutralizando o teu potencial de contagiar felicidade? Posso te contar um segredo, sim ou não? Deus chegou antes. Deus chegou antes dessa crise, Deus chegou antes desse problema, Deus chegou antes dessa perseguição, Deus chegou antes dessa intriga, Deus chegou antes dessa calúnia, Deus chegou antes dessa rasteira, Deus chegou antes dessa trairagem, antes dessa trapaça. Deus chegou antes de tudo isso na sua vida, porque Deus é anterior, e isso não surpreendeu Deus. Estou profetizando, esse problema é passageiro, mas o plano de Deus vai continuar na tua vida. Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Você sabe que eu sou apaixonado por Deus por causa dessas coisas? Porque de repente, se você me conhecesse antes, você não queria ficar nem perto de mim. Ixi, se você me conhecesse antes, você nem acreditaria que eu estaria vivo hoje, né, irmã Rosa? A irmã Rosa que pode testemunhar quase 30 anos aí de amizade atrás aí. Quando ela me conheceu, nem gente eu era, para vocês terem uma ideia. Mas eles não estão preparados para essa conversa, viu, dona Rosa? Eles não estão preparados para essa conversa. Mas sabe o que eu acho interessante em Deus? É porque Deus está dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. Às vezes a gente vive ou faz coisas na nossa vida que nos envergonham, e que a gente se envergonha até diante de Deus, coisas que não deveriam ser feitas. Mas eu sou apaixonado por Deus, porque tem muitas pessoas que me admiram porque não me conhecem, outras me conhecem e deixaram de me admirar, e outras têm uma porção de Deus que conhecem e continuam admirando. Mas Deus me conhece e me vocaciona mesmo como eu sou. Se tem alguém que te conhece, é Deus. Está pegando isso? Deus te conhece de dentro para fora melhor do que você, e ainda assim te escolheu. Estou dizendo sobre a sua vida que você pode ficar com os pés no chão, que você pode dormir tranquilo, pode arrancar isso do seu coração, que Deus te conhece e ainda assim te escolheu. Que os seus defeitos, as suas deficiências, as suas limitações, as suas debilidades não impedem Deus de te escolher. Eu, se te conhecesse profundamente, não te escolheria. Mas você não é escolha humana, você é escolha divina. Está pegando? Foi Deus que escolheu para que você fosse quem você é. E mesmo você sendo assim, tão assim você, Deus continuou te escolhendo, te aceitando e elaborando projetos sobre a sua vida. Isso quer dizer que vai dar certo o que Deus te chamou para fazer. Eu vou repetir isso aqui. Isso quer dizer que vai dar certo o que Deus te chamou para fazer. Eu vou gritar até você me dar um sinal que entendeu. Isso quer dizer que vai dar certo o que Deus te chamou para fazer. Vai dar certo o que... Levante a mão assim e recebe isso. Vai dar certo o que Deus te chamou para fazer. Vai dar certo. Fica bem, filha. Filho, vai dar certo.
vai dar certo. Não, para mim entender que vocês entenderam, grita comigo bem alto, diga, vai dar certo. Não fala isso para você, aperta a mão assim, diga, vai dar certo. Fala isso para você, diga, vai dar certo. Diga, nada vai me parar. Diga, Deus, porque Deus é anterior. Não usa a tua boca como profeta. Diga, problema. Diga, problema. Eu tenho uma notícia para você. Diga, você é passado. Ah, não, tem alguém que está querendo mais problema. Diga, você é passado. Diga, porque eu nasci para dar certo. Diga, vai dar certo. Diga, porque Deus está no controle. Deus te conhece. Escuta isso. Essa circunstância não surpreendeu Deus. Eu vou repetir porque só a Brase que entendeu. Essa circunstância não surpreendeu Deus. Surpreendeu você, Deus não. Deus sabia que você ia passar por isso. E Deus sabia que você ia passar por isso. Eu vou repetir o passar. Deus sabia que você ia passar por isso. Eu vou repetir o passar até você entender. Deus sabia que você ia passar por isso. Não disse parar nisso, eu disse passar por isso. Você vai passar por isso. Vai virar passado, você vai superar, vai seguir adiante. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E aí tem uma palavra aqui que ela é até mal interpretada. Diz, eu te santifiquei. O que que Deus fez? O que que Deus fez? Santificar aqui não é andar santarrão não. Santificar não é aqui sair arrotando religiosidade não. Pelo amor de Deus. Olha para o vizinho só com olhar de cagueta. Só olha, não diz nada. Só vê se tem cara daqueles crentes mais crentes do que os outros. Aqui não tem essas coisas. Por aí a gente anda nos cantos. Por aí tem gente que quer misericórdia, viu? Comedor de ceia que nem os outros, quer ser mais santarrão do que os outros. Não tem gente que é assim? Tem crente que é assim? Crente não. Tem aqueles que vestem roupa de super, quer ser mais bacana. Não existe isso. Deixa eu dizer uma coisa. Deus disse, Jeremias, eu te conheci e te santifiquei. Santifiquei aqui não quer dizer transformar em santo. Essa expressão santificar quer dizer separar para o chamado. Pegaram não, né? Separar para vocação. Escolher para um propósito definido. Deus está dizendo, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci e já tinha determinado que você faria isso. Ficou fácil assim? Ficou fácil? Diga comigo, santificar. Diga quer dizer separar para algo específico no reino de Deus. O que eu vou te contar você pode não gostar, mas eu não ligo se você gostar. Eu só preciso te informar. Deus já tinha te escolhido e te separado para um propósito específico dele. É coisa tua com ele, eu tenho nada a ver com isso. Te vira com ele, ele te escolheu para isso, te chamou para isso, te vocacionou para isso. E você vai ter que viver isso. O que Deus preparou para você viver, você vai ter que viver. Pastor, não gostei, vai reclamar com ele. É ele e você, eu tenho nada a ver com isso. Mas ele separou, disse, eu santifiquei. Te separei, disse, vai ser isso aqui não tem nada a ver com o pastor. Isso aqui é entre você e Deus, está pegando? Pastor, eu não quero, e o problema? É entre vocês. Eu te santifiquei. Fica de pé comigo. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por. Eu já perguntei para os irmãos e não custa perguntar de novo. Levante a mão direita. Qual é a mão? Não, calma, não levante ainda não, só depois que eu... Levante a mão direita apenas quem deseja receber um presente de Deus nessa noite. Permaneça com a mão direita levantada quem deseja receber um presente de Deus nessa noite. Agora olhe para cá. Deus não vai te dar presente. Era fake.
Deus não vai te dar presente hoje. Pergunta para mim por quê? Porque hoje você vai sair daqui sendo um presente de Deus hoje. Jeremias, eu te dei para as nações. Entendeu? Deus está dizendo, Jeremias, eu não estou te dando um presente, eu estou te transformando em um presente. Jeremias, você é o meu presente para as nações. Fecha os teus olhos. Deixa eu falar com o teu coração, aí eu oro para encerrar. Deixa eu falar com o teu coração. Você é um presente para a sua família. Você é um presente para o seu casamento. Você é um presente para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Você é um presente para os seus colaboradores. Você é um presente para o seu patrão. Você é um presente para a sua igreja, para a sua vizinhança. Você é um presente para a sua cidade. Você é um presente para outras cidades, para o estado, para as outras nações. O que Deus está dizendo é: eu te separei para ser um presente meu. Deus enxergou tanto potencial dentro de você que te escolheu para ser um presente para as pessoas. Pastor, eu não entendi. Você vai entender agora. Você é um plano de Deus que Deus escolheu para revolucionar essa geração. Onde Deus te colocar, você vai ser um instrumento de bênção. Você vai exalar a bênção de Deus onde Deus te colocar. Deus te escolheu para ser bênção na vida das pessoas. Deus te escolheu para restaurar casamentos. Deus te escolheu para extrair potenciais. Deus te escolheu para mudar a vida das pessoas. E é isso que vai te curar. É ser a bênção na vida de alguém. E é isso que vai te mudar. É você ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Deus olhou para você e disse: eu escolhi você. Você é bênção na vida das pessoas. E de repente você vê aqui dizendo: Deus, eu quero algo de ti na minha vida. E Deus está dizendo: eu já te dei o meu tudo para a sua vida, eu já te transformei. Olha para o seu coração, olha para você. Onde você chega, as pessoas te querem bem. Onde você chega, você é bem aceito. Onde você chega, você representa a presença de Deus. E Deus te escolheu para levantar os que estão cabisbaixa. Deus te escolheu para segurar na mão e erguer os que estão enfraquecidos. Deus te escolheu para levantar aqueles que têm talento, aqueles que têm potencial, para arrancar as pessoas da sarjeta, da depressão, para arrancar as pessoas do seu estado de miséria. Deus te escolheu para ser luz na tua casa. É por isso que